São 14 horas e 34 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Entendemos aqui que saúde, qualidade de vida e bem-estar são sinônimos, são três palavras que significam praticamente a mesma coisa. Nós falamos agora pela TV Guarulhos, ao vivo, canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook João Carlos Baldão, onde vocês podem fazer suas críticas, comentários, sugestões e perguntas, tanto para mim quanto para o entrevistado de hoje. A partir de agora teremos uma hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que essa primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente a reprise é às quartas-feiras, 11 da manhã. Mas já teve outras pessoas que assistiram ao nosso programa em outros dias e em outros horários. O Salutes também é apresentado às segundas-feiras, 14 horas ao vivo, transmitido pela AllTV, ALL TV, a primeira TV da internet, e pela minha página do Facebook João Carlos Baldão. Aliás, eu quero aproveitar a abertura do programa para convidá-los para a próxima segunda-feira na AllTV. Eu entrevistarei o Dr. Cícero Coimbra, que eu reconheço como um dos maiores gênios da medicina aqui no Brasil. Inclusive ele faz uma batalha enorme, inclusive com os conselhos de medicina, com as suas teses para vitamina D, para tratamento tanto de autismo, esclerose lateral amiotrófica e etc. Bom, meu nome é João Carlos Baldão, sou formado pela Associação Brasileira de Acupuntura em 2000. Fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, do Hospital das Clínicas, o HC, que é da Universidade de São Paulo. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos. Fiz pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde com o professor Kunio Inamoto. E também fiz o curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa Salutes. Micção frequente, fluxo urinário fraco ou interrompido, vontade de urinar frequentemente, inclusive à noite, que é a nictúria, sangue na urina ou líquido seminal, disfunção erétil, dor no quadril, costas, coxas, ombros ou outros ossos, fraquência ou dormência nas pernas ou pés. Nós estamos falando dos principais sinais e sintomas do câncer de próstata, que é assunto da pauta dos Salutes de hoje aqui na TV Guarulhos. Entre 2018 e 2019, para se ter uma ideia, estima-se que sejam diagnosticados mais de 68 mil novos casos de câncer de próstata. Essa estimativa é do Instituto Nacional de Câncer e essa estatística corresponde a um risco de 66,12 casos novos a cada 100 mil homens. É muita coisa. Cerca de 1 em 9 homens será diagnosticados com câncer de próstata durante a vida. Para falar sobre esse assunto, inclusive de métodos para prevenção, tratamento e qualidade de vida, temos o prazer de receber aqui no Salutes, dessa sexta-feira aqui na TV Guarulhos, nosso amigo, nosso colega, já amigo, né, porque já veio mais do que 2 vezes aqui, já está virando figurinha carimbada, né, o porteiro, o zelador do prédio já nem exige documento, ele passa já direto, que é o Thomas Zandi, engenheiro suíço, radicado aqui no Brasil desde 1999, formado em neuropatia e tratamentos psicoenergéticos na Suíça, aonde é o seu país natal. E é professor de Dao Yoga, está aqui no Brasil desde 1999.
Muito boa tarde, Thomas. É um prazer recebê-lo. Sabe que é verdade, né? Sempre é um prazer recebê-lo aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade, João Carlos. Pois é, o câncer de próstata, né, Thomas, é um assunto que incomoda muitos homens, né? Inclusive tem muitas brincadeiras, porque tem que fazer o exame de toque retal depois dos 40 anos, depois dos 50 anos, etc. Eu queria que você desse, na abertura do nosso programa, como é que é a explicação, segundo a naturopatia e o seu entendimento, o que é o câncer? O que é para você, no seu entendimento, o tumor? O tumor é um sinal do corpo que algo não está funcionando bem. E são células que se multiplicam por causa de um agressor. Células doentes, né, que se multiplicam por causa de um agressor. Então, sempre tem um por trás. Por que isso acontece? Então, no aspecto do câncer, tem uma parte mental que pode contribuir para desencadear a formação do câncer, que é isso que a alopatia normalmente não toca, essa parte, né? Mas tem a parte física fisiológica, por agressores. Eu tive contato diretamente com 2 casos que são meus 2 avós. Agora, esses agressores, eles são absolutamente metabólicos. Você está falando da questão mental, mas eles têm um aspecto tanto mental quanto também metabólico, é isso? Energético e fisiológico isso. Também, Thomas? Porque nossa mente, a gente sabe que influencia diretamente todo o nosso sistema. Nosso corpo é mais de 70% de água. A gente sabe como a água ela modula, ela é moldável através do nosso pensamento, através das frequências que se criam por nossa mente. Então, se nós temos uma mente carregada com pensamentos negativos, isso pode contribuir, obviamente, no desencadeamento do câncer. Você pode ter o jardim adubado para plantar uma fruta, um legume. Mas se você não planta, não vai nascer. Então, aí eu vou tocar, por exemplo, a genética. Muitas pessoas estão dando muito valor na genética. Então, meu avô tinha câncer, e meu pai tinha câncer, eu provavelmente vou ter câncer. No máximo, a genética pesa 20% só. Inclusive, tem os dados que a gente pesquisa aí pelo Dr. Google aqui, o pessoal, inclusive as entidades médicas, etc., dão um grande peso a essa questão, né? Que se tiver pai e avô com tumor, a chance é muito enorme, 70%. Não é bem isso, né? Não. A estatística mostra que é 20%. 20%. Então as pessoas estão se influenciando por isso também. Estão alimentando isso. Porque quando você começar a pensar, será que eu estou na categoria de risco, né, no grupo de risco, você até pode alimentar e criar... Abriu a janela, né? Isso. Abriu a janela, a porta e está falando, seja bem-vindo. Exatamente. Agora, a parte física fisiológica, aquilo que a ciência estuda, explica, né, por que o câncer de próstata se cria, aí a história é diferente, porque aí realmente temos bases, informações claras. Agora, Thomas, eu estava vendo aqui nas informações, pesquisando o assunto para eu te entrevistar, o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens brasileiros após o tumor de pele não melanoma. A maioria dos pacientes se concentra nas regiões mais desenvolvidas, como a região sul e sudeste. Você diria que a evolução econômica, o maior acesso aos bens de consumo e, portanto, aos fatores contaminantes mais intensos é um fator desencadeante, Thomas? Sim. Isso, com certeza, faz parte. Mas também a intoxicação das pessoas que moram no sul, sudeste é maior. Sul, por quê? Por causa dos agrotóxicos. A aplicação de agrotóxicos na aqui parte no Brasil está absurda, é tremenda, né? E isso tem uma influência direta. E nas grandes metrópoles, como São Paulo, você tem muitas toxinas já no ar, né? A poluição do ar. Então, tudo isso contribui para que o câncer se desenvolva mais. Aí, a pesquisa deveria mostrar também quais categorias de pessoas que têm mais câncer.
O branco, pardo ou a pessoa negra? E qual que é? A negra. A negra cria mais. Por causa da pigmentação da pele, facilidade Exatamente. Porque o negro, ele consegue produzir menos vitamina D. Você vai falar sobre isso com o Dr. Cícero Coimbra. Seria interessante todo mundo assistir na próxima sexta-feira. Segunda. Porque a vitamina D ela é fundamental para fortalecer o sistema imunológico. É praticamente um antídoto do câncer, a vitamina D. Aí a gente já entra na prevenção. Então, como as pessoas negras produzem menos vitamina D, elas são mais propícias a criar o câncer. Em geral. O câncer de próstata, obviamente, é um deles. E aí você acha que é possível a gente fazer uma prevenção mesmo com as pessoas negras por intermédio da suplementação da vitamina D? Sim, absolutamente. Absolutamente. As pessoas negras deveriam tomar suplementos, se não tomam sol, né, diariamente, até a insolação, o tempo de insolação para uma pessoa negra é maior do que para uma pessoa branca. Por isso, os brancos, como nós, a gente se queima mais rápido, né? Porque nossa pele não foi feita para uma insolação tão intensa. Tão intensa. Então, o negro tem que tomar mais sol do que o branco. Mas aí o Cícero Coimbra vai explicar isso com bem mais propriedade. A previsão para este ano de 2019 é a mesma e maior, igualmente de 2018. Nos estados, a estimativa para os 2 anos maior aqui em São Paulo, 14.890 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 6.950, metade praticamente, Minas Gerais, muito próximo, 6.730, e Rio Grande do Sul, com 6.210. Segundo esses documentários, esses documentos, melhor dizendo, da área médica, dizem que o histórico familiar, em primeiro grau, pai, irmãos ou filhos, é associado ao maior risco de desenvolvimento da doença. Então, você fala ainda que a questão genética é 20%. Eu não concordo muito bem com isso. Porque você pode ver, por que eles estão falando isso? Porque pai, mãe, filho, etc., dentro da família, você tem hábitos iguais. É um dos causadores de câncer, se você pega como referência, a referência mundial no tratamento do câncer, que é a clínica de próstata de Heidelberg, na Alemanha. Ela é referência mundial. Eles começaram a fazer pesquisas. Por que o câncer de próstata se instala no corpo humano? Por que isso? Né? Porque eles queriam saber a raiz, a causa disso, para poder fazer algo contra a causa. O que se detectava? É o consumo do leite. O consumo de leite de vaca tem uma influência direta para o desenvolvimento do câncer de próstata. E de mama também, né? Principalmente quando a pessoa, durante a puberdade, está tomando muito leite. Eles descobriram mais isso. Isso que eu ia perguntar. Isso é retroativo, desde que a pessoa tenha tomado leite na infância ou mesmo na puberdade, aos 40, 50 anos, vai ter um efeito perverso? A chance é maior de você desenvolver o câncer de próstata. Por isso é interessante. Meu avô era queijeiro. Eu acho que já contei isso numa outra história. Não sei se contei. Não lembro. Meu avô era queijeiro. E era bom o queijo? Muito bom. O problema do queijo é que é muito bom, né? Fala assim, não pode comer queijo. Aí você olha e fala, Aí ele tomava leite, ele estava na fonte, ele tomava muito leite, obviamente, né? E ele adoeceu de câncer de próstata. Ele também tinha osteoporose. Tomando muito leite. Muito leite. Então, por quê? As pessoas não falam, toma muito leite para ter ossos fortes, para evitar a osteoporose. É balela. Esse cálcio não vai para dentro dos ossos. Pelo contrário, retira. E olha, eu estive recentemente no Congresso Nacional da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, médicos, professor da USP, para 300 e tantos médicos do Brasil todo, falando que precisava tomar leite para combater a osteoporose. Eu simplesmente me levantei e fui embora. Isso faz janeiro do ano passado, da Associação Brasileira de Nutrologia, promovida por grandes empresas, umas que eu não vou nem falar o nome, que é a Nestlé, né?
falando que não, precisava consumir leite, etc. É Suíça, né? É Suíça. É Suíça. Então, Suíça, só tem coisa boa na Suíça também, né? O Jacober Peter Josef, salve, parabéns aos dois, conheço o entrevistado. Um abraço, Jacob. E o Dr. José Lopes Fernandes Neto também está acompanhando, o Dr. José Lopes Fernandes Neto, médico, um colega nosso, pode encaminhar suas dúvidas e questões por aqui, viu, doutor Neto? Será sempre um prazer, como sempre, ter a sua participação aqui no nosso programa. Antes de encerrar nossa primeira meia hora, que também é exibida pela TV aberta, eu quero anunciar que depois do curso de autismo, com excelentes protocolos promovidos pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem, excelente sucesso aqui em São Paulo, com mais de 160 pessoas ao vivo, outro tanto pela EAD, o próximo curso será Biofísica no Emagrecimento com Alta Performance e Saúde. Por que será que engordamos? Vocês, né? Porque eu estou elegante aqui. Qual o papel dos disruptores endócrinos e desvio do eixo hormonal na obesidade? Quais desordens características que levam à obesidade? Fatores inflamatórios, o que prejudica o emagrecimento? As terapias enzimáticas, os aspectos psicológicos, detox, terapias frequenciais, o uso de equipamentos da Nova Ciência e meta-hipnose. Será dia 18 e 19 de maio no Hotel Pestana, em São Paulo. Pode ser presencial ou online. As matrículas, por favor, você pode colocar o GC, por gentileza, do curso da Nova Ciência Instituto Bem, 95687-5835, 95687-5835 e 3904-9832. A operadora é 11 e a pessoa que vai atender vocês é uma gracinha que chama-se Lauren. Pode falar que viu um anúncio aqui no nosso programa, que eu pedi para falar com ela. Ela, obviamente, vai atender a todos. O problema do leite, né, Thomas, não é só a lactose que todo mundo fala. Intolerância à lactose, mas também tem a caseína. A proteína do leite. Esse é o grande problema. O que você tem a dizer? Porque o que a caseína faz? Quando o bezerro nasce, ele está dentro da vaca, né, do ventre, é jogado quando nasce, para um ambiente super oxigenado. Então, ele precisa se adequar nesse ambiente a uma bomba de oxigênio. O leite de vaca tem a caseína porque a caseína tem a propriedade de retirar o oxigênio das células. Então, isso é um problemão, porque tudo que o câncer quer, as células cancerosas estão precisando para se multiplicar, é falta de oxigênio e ainda mais um ambiente ácido. Então, recomendação para todas as pessoas que têm câncer, que têm marcador de tumor elevado, né, PSA alto, PSA alto. Então, evitar o consumo de leite, para pelo menos tirar um dos nutrientes do câncer. O leite em si, até o bezerro, quando ele depois se adequou, se adaptou no ambiente com oxigênio, ele deixa de beber, não precisa mais. Acabou. Isso é uma informação bastante interessante, porque você imagina, que eu costumo falar inclusive com meus pacientes, o leite é um alimento para um bezerro de 300 quilos. O que tem a ver isso com a gente? Nada, absolutamente nada. Você pode ver na antiga egípcia, de onde surgiu a palavra médico. Se você vai nas escrituras antiguíssimas, médico era chamado a pessoa que curava as pessoas que tomavam leite de vaca. Incrível. Isso aonde? No Egito? No Egito Sim. Antigo? Sim. Eu tenho essa escritura. Aonde é que você viu isso, Tom? É uma pessoa iluminada lá na Suíça que analisa antigas escritas. Escritas antigas. Isso. O sânscrito é cabalísticas, né? Então, ele traduziu esses textos e estava lá. Além do leite, o que mais pode prejudicar ou estimular ou causar o tumor, sobretudo o de Principalmente todos os agressores no corpo, que são os metais pesados, contribuem com certeza. Então, os agressores tóxicos e
além dos metais pesados, que a gente já falou bastante sobre isso, o glifosato, que cria xenoestrógenos. Porque um transtorno da produção da testosterona contribui imensamente nesse quadro. Você pode ver, praticamente, todos os casos que tem câncer de próstata têm problema de testosterona baixa. Então, o que causa um déficit de testosterona são dois principais causadores. Um é o cádmio. O cádmio é um metal pesado. Se encontra principalmente no cigarro, até alguns medicamentos, no ar. Então, o cádmio é o grande problema. E o outro são os estrógenos artificiais, os xenoestrógenos, que se criam por causa dos agrotóxicos. Em primeira linha, o agrotóxico Roundup, ou glifosato, né? Aliás, eu vi um documentário esses dias que o Brasil tem 10 vezes ou mais, hein? Eu vou até atrás dessa pessoa que eu quero entrevistá-la, inclusive. Uma professora da USP, e que o Brasil parece que permite 10 vezes mais ou mais, eu acho que até mais do que isso, do que a União Europeia, né? Do glifosato em especial. Foi por conta disso, inclusive. Isso. O glifosato, e aí as pessoas, as senhoras, mulheres que estão assistindo o programa, o glifosato também é o maior causador de câncer de mama, tem sem dúvida alguma. O xenoestrógeno também tem alguma coisa ligada, parece com a água no plástico que esquenta e esfria, tem uma coisa ligada a isso? Da liberação do bifenol. Né? O bifenol é um plástico tóxico e quando você aquece, principalmente quando ele está em contato com lipídios, gordura, ele solta mais substâncias tóxicas, isso vai no alimento, você come isso e você se intoxica. Então, comida aquecida em micro-ondas, nem deveria usar, mas quem usa, então coloca pelo menos no vidro, para aquecer, não num recipiente plástico. O Victor Jacques, o Kakur Siouf, está assistindo a gente, falou muita coragem. A gente sempre tem um compromisso com a verdade aqui, Kakur. O Victor Jacques pergunta o que comer, então, para osteoporose, para prevenir a osteoporose. Obviamente que a reposição de cálcio para lá deve ser limitada, e magnésio e vitamina D, na minha opinião. Não, a solução não é reposição de cálcio, pelo amor de Deus. Essa é Mas com vitamina D e magnésio, sim, né? Sim, porque você tem que entender a cadeia do cálcio. Primeiro, por que o cálcio está saindo dos ossos? Por hiperacidez do organismo. Exatamente. A acidez do organismo, se a pessoa não há cálcio suficiente nos alimentos, o corpo vai retirar o cálcio dos ossos para equilibrar o pH, porque o cálcio é alcalino. Então ele vai injetar, ele vai aumentar o teor de cálcio no sangue para conseguir permanecer no patamar certo, que é entre 7,38 a 7,42, ideal, 7,35, 7,45 é o limiar. E aí, como a pessoa não muda para conseguir o ambiente mais alcalino, não coloca a mente no lugar, porque isso cria acidez, por isso existe a gastrite, não se alimenta de forma boa, correta, com principalmente vegetais, que tem fluidos vitais, que o papai do céu nos deu, água boa, terra, legumes, frutas, sol. Isso, e intoxicado ainda, né, por aquilo que comeu, ou amálgamo dentário, que a gente já conversou. Então, aí você cria um ambiente ácido. Essa acidez tem tendência a baixar o sangue, o nível do sangue, o pH do sangue, o corpo procura algo, ou a pessoa não muda nada nesses três causadores. Onde tem cálcio? Nos ossos. Bora, me dê. Começa a decalcificar os ossos, que é a osteoporose. Inclusive o consumo de leite faz com que isso ocorra também, diga-se de passagem. Isso. O consumo de leite causa osteoporose. Causa da acidez. Ao contrário do que dizem todas as... Agora, para reverter, para responder a questão, a cadeia do cálcio é o quê? Mobilizar o cálcio, transportar o cálcio, fixar o cálcio. Mobilizar magnésio, o magnésio mobiliza, solta, funciona igual um decalcificante no corpo, nos ossos, nas artérias, em todos os lugares, até a próstata. Mobilizar vitamina D,
Que aí ajuda a fixar, inclusive. Junto com o colesterol, que cria o paratireoide, que é o veículo o hormônio de veículo que leva o cálcio até os ossos, é o fixador, que é a vitamina K2, que faz para que o cálcio se agregue de novo nos ossos. E a vitamina K2 é difícil de encontrar nos alimentos, porque só o nato da soja... Pera. Isso daí o pessoal da TV aberta não vai ficar sabendo, não. Pera um pouquinho. Ok. Nós estamos encerrando aqui nossa primeira meia hora... E aí é uma sacanagem do apresentador, porque eu quero que o pessoal da TV aberta acompanhe nosso programa aqui na sexta-feira na TV Guarulhos ao vivo, a partir das 14h30, e também os salutos na UTV, segunda-feira também às 14 horas. Podem ser acompanhados aqui pela minha página do Facebook, que é o João Carlos Boldan. Essa primeira meia hora do programa de hoje, eu despeço-me aqui do público de São Paulo, da TV aberta, portanto, canal 9 da NET, convidando o telespectador para nos acompanhar aqui no canal 3 da NET na TV Guarulhos ou por intermédio do aplicativo TV Guarulhos 3, número 3, que pode ser instalado em seu celular ou assistir a esses programas na íntegra pelos canais do YouTube. Aliás, eu peço para o Felipe Poi para colocar as nossas mídias sociais. O Instagram, JC Boldan, João Carlos Boldan, é o YouTube e Além de Agulhas. São dois canais do YouTube, João Carlos Boldan e Além de Agulhas. Todo mundo fala, a boca pequena, que não é tão pequena, mas no nosso meio, que o programa Salutes é uma pós-graduação na área da saúde. E é mesmo, né? Porque são 10 anos no ar, todos eles estão disponíveis a todos, podem entrar nos dois canais e pesquisar qualquer tema. Eu entrevistei e entrevisto sempre os melhores profissionais da área da saúde do Brasil, os melhores médicos, terapeutas, psiquiatras, fisioterapeutas, psicólogos, etc. Então, recentemente a gente passou de nível, né? A gente deixou de ser uma pós-graduação, viu, Thomas? E passamos a um curso de mestrado. Falamos que o Salutes tem um mestrado na área da saúde. Que mais? Poi, coloque nossos GCs. É o site www.jcbaldan.com.br. Que mais? A loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, que tem a zeólita, inclusive, que vamos falar daqui a pouco. Né? Pessoal da TV aberta, procure lá no YouTube que vai ter informação sobre isso. Solução do problema. Que mais? Tem mais um? Para marcar consulta, 97719-2266 por intermédio do WhatsApp, 97719-2266. Portanto, dando continuidade aqui na TV Guarulhos, ao vivo, nós nos despedimos do público da TV aberta. Agora sim, o K2 não é uma vitamina, na verdade, que não é muito fácil de ser achada, sobretudo nos derivados da soja, no nato da soja ou em vísceras de animais. Então, a subcategoria que é a melhor, mais absorvida pelo corpo, é a MK7 pelo nato da soja. Então, as pessoas não comem muito nato da soja. Não, mesmo porque tem um cheiro ruim, um aspecto ruim. É um negócio meio que não faz muito, gosmento, né? Que é muito gostoso. Mas existe cápsulas para isso, né? Mas tem também o missô seria também indicado, mas não na mesma quantidade, né? Sim. Sim, nesse sentido eu não posso opinar. Eu nunca usei. Não posso dizer a quantidade. Doutor R. Ribeiro fala da importância de comer fígado pelo menos uma vez por semana. É justamente por causa disso. Né? Além do fígado de boi, qual que é outra víscera que seria indicada? Todas as vísceras que são comestíveis, né? Até as tripas, a meu ver. Mas, francamente, eu nunca procuro... falar isso para o teu paciente... Dr. José Lopes Fernandes Neto, o leite atual é muito rico em micotoxinas devido aos grãos das rações. Isso. Saem no leite e viram xenestrógeno, isto aumentou muito nesses últimos 30 anos e é a principal causa de baixa imunidade, câncer de mama e de próstata, ele diz. Isso. Pergunta para o Thomas como tratar micotoxinas e limpar o fígado quebrando a reabsorção da bile. Bom... aí a gente entra na prevenção e no tratamento. É principalmente por sequestrar os agressores. O fígado, o nosso filtro primário no corpo, além dos rins, do pulmão e da pele, ele precisa funcionar bem com uma certa folga.
se não há folga, ele vai criar esteatose hepática. Então, acúmulo de lipídios com células mortas do próprio fígado, atrofiados. Cria esteatose, né? Isso. A gordura no fígado, né? Para as pessoas falam disso. Então, o que nós temos mais resultados, que nos deu resultados excelentes, é a zeólita, porque ela sequestra os agressores. Ela sequestra tanto os xenoestrógenos como os metais pesados. E isso por sequência. Tratamentos de próstata, em 2009, mostraram na Europa, isso foi um teste que foi feito com 24 pacientes em Zagreb, na Croácia, e também em Bruna, na Suíça, na minha terra, nem sabia disso. Tem 24 pacientes com câncer de próstata de diversos graus, alguns com metástases. Então, a dosagem inicial que foi feita para eles eram 3 vezes 3 gramas de zeólita micronizada. Por dia. Por dia. Junto com licopeno. O licopeno é um antioxidante poderoso que se cria através, quando você ferve o tomate, o extrato do tomate fervido, é um antioxidante muito poderoso. Então, o que se percebeu? Depois de meio ano, ou tinha regressão, um grupo que tinha regressão dos tumores, e outros, pelo menos, paralisou o crescimento. Foi feito. Naqueles que tiveram regressão, continuaram a mesma dosagem. Nos outros, eles aumentaram a dosagem para 5 tomates de 3 gramas. Depois de 3 meses, eles perceberam que aquele grupo também respondeu, menos, acho que 3 ou 4. Aumentaram para 7 tomadas. Por dia. Por dia, naqueles que não responderam, e também responderam. De 24, 23 se curaram. Um não se curou porque ele abandonou o programa e chegou a falecer, a desencarnar. Como é que faz esse extrato? Você pega os tomates e cozinha isso? Não, é uma substância que se compra já em cápsulas. Já existe para comprar como suplemento em cápsulas. Agora, existe também a astaxantina, que é mais poderosa ainda. A astaxantina é um antioxidante, um dos mais poderosos que existe. E também muito interessante para pessoas com problemas nos olhos. Então, glaucoma, catarata, inclusive? Catarata, exatamente. Todos os problemas oculares pode ser tratado muito bem com a astaxantina. A astaxantina vem da alga no mar, que cria a cor no caranguejo, no salmão, aquela cor vermelhada. Ela é cor vermelha. Cor vermelha. Isso. O Dr. José Lopes Fernandes Neto fala que a zeólita é muito usada em ração animal para esse fim, que é um big produto sequestrante de micotoxinas. Isso, exatamente. E aí ele pergunta, na Itália estão tratando câncer de próstata com fitoterápicos para o fígado Cantabile. Você conhece isso? Não conheço. Não conhece. A gente aprendeu no curso da Nova Ciência Instituto Bem, vários, né, principalmente no curso que a gente fez de 1 ano, que vai começar uma nova turma em agosto, o qual eu recomendo. Eu estarei lá, obviamente, né, porque a gente está sempre estudando, e como eu sempre digo aqui, a gente termina o fim de semana, começando às 8 da manhã, vai até às 8 no sábado, e no domingo também, chega às 8 horas no final do domingo, ninguém vai embora, fica todo mundo conversando e tal, uma grande experiência, uma grande transmissão de conhecimentos e etc. E lá nós aprendemos, né, inclusive com as aulas do Alexandre Távola, que os metais tóxicos e os parasitas têm umas frequências análogas. É como se um precisasse do outro, eles são meio simbióticos. Nesse sentido, o Anderson Marinho pergunta se a zeólita mata parasitas. Não. Não. A zeólita não mata parasita. A zeólita mata nada. A zeólita muda sequestra, o ambiente, né? Muda o ambiente dentro do intestino, deixa o ambiente alcalino. Alcaliniza, tira os agressores, como sequestra as toxinas e os metais pesados. E o metal pesado, ele é o aliado para o
parasita. O parasita. Ele é o gosta telefone disso. celular dele. Né? Ele precisa disso como escudo. Então, quando você tira isso, ele fica vulnerável. E muitas das vezes a gente percebe que já aconteceu também, uma pessoa que falou, deu para a criança zeólita e no outro dia tinha um verme saindo do nariz. Então, o que acontece? Os vermes procuram outros hospedeiros, porque não gostam mais do ambiente. Não gosta mais daquele, né? Aí briga, né? Não todos, né? Mas, digamos, os vermes mais comuns. Mas, se não, nós agora fazemos um novo composto de frequências dentro da zeólita, né? A informação, mais visado também em relação a parasitas, porque justamente para também motivá-los para ir embora do corpo, porque com frequências adversas da vibração deles. Aliás, eu quero anunciar, obviamente, que a zeólita também está sendo vendida na nossa loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Outro dia me ligou uma pessoa, pela manhã eu estava em consultório, eu consegui retornar só à noite. Ela falou, agora é tarde, eu comprei no Mercado Livre. Eu falei, pois é, você acabou de perder uma grande chance de comprar um melhor produto. Por quê? A zeólita, da Zeoquantic, que é o que que o Thomas é o responsável aqui no Brasil e que a gente comercializa na nossa loja, ela é frequenciada. Ela além de ser micro pulverizada, microprocessada, ela tem frequências que as outras não têm, os outros produtos não têm. Por isso que é um produto absolutamente diferenciado, né, Thomas? A potencialização da zeólita é algo inédito. No mundo inteiro não existe. Isso se criou por causa do conhecimento, a Fernanda Bem, minha sócia, do Alexandre Távola, que são experts no assunto. É o Alexandre que desenvolveu essa máquina que se chama Potentizer, onde você consegue repassar o padrão quântico, as frequências para a matéria. Então, é uma diferença tremenda, porque nós temos a propriedade da própria zeólita pela frequência que ela tem, a estrutura molecular, pela pureza que ela tem, o sequestro, pela absorção, né, que ela faz a troca dos íons. Mas com as frequências você abre um espectro enorme, né? Você consegue fazer tratamentos diferenciados. Então nós entramos num campo totalmente inovador. Por exemplo, no autismo, a gente já falou isso na última vez, cada vez mais temos resultados fantásticos. E nós vamos ter mais ainda, porque o que nós fizemos agora, hoje, quando eu estava na empresa, promete e muito. Eu posso dizer, vai fazer uma grande diferença. Você tem uma cartola de mandrake? No consultório a gente faz isso, né? Eu faço a anamnese pelo pulso e tal, não sei o que. Falei, bom, agora está tudo certo, está tudo cientificamente feito, agora vamos para a mandracaria, né? Porque é nisso que a gente intui, a gente estuda, a gente pratica e a gente vê resultado, né? Então, obviamente que tudo isso nos anima bastante. Então, a zeólita da Zeoquantic tem essa vantagem absolutamente maior do que os outros produtos disponíveis no mercado. Outra coisa que me perguntaram é por que a Zeoquantic, a nossa zeólita, vem de Cuba? Seguramente não é por causa da esquerda, né? Nada disso, né? Você pode explicar por quê? A zeolita cubana é uma das mais puras que existe no planeta, se não a mais pura. Porque não tem pouca industrialização, então ela já encapsulou pouco das toxinas do ar. E a própria estrutura onde é extraído o mineral é em plena natureza. Até os alemães, que têm zeolita praticamente na porta deles, da Eslováquia, da Polônia, da Turquia, as empresas sérias importam de Cuba. Importam de Cuba. O doutor José Lopes Fernandes Neto tem alguma jazida dessa rocha no Brasil? Doutor Neto, não é jazida. A zeólita é um vulcão que expele, é isso, né? Expele a lava entra em contato com a água marinha, né? Com o mar,
Quando ela se sedimenta, aí sim que ela é colhida para depois fazer o processo. Isso. Isso é um processo que acontece durante milhares de anos. Então, isso no Brasil, obviamente, não tem. Né? No Brasil existem zeólitas, mas não a zeólita clinoptilolita. A diferença é a clinoptilolita, porque só a clinoptilolita que tem essa estrutura molecular, igual uma grelha, uma malha com uma carga negativa interna. Então ela faz a adsorção, ela adere às toxinas, né? Porque ela é porosa, ela né? É porosa, igual uma esponja, ela adere. Essa clitopinolita, ela é o quê? É uma característica ou é um... Essa é a denominação dentro das zeólitas, ela é a clinoptilolita. Entendi. Por isso, então, a jazida aqui no Brasil não é a mesma que a gente utiliza em nossos produtos. Rogério Maurim, boa tarde, Thomas e todos os amigos. Dr. José Lopes Fernandes Neto pede para ele comentar o uso da zeólita no tratamento de doenças por excesso de oxalato. Aí, realmente, no princípio, é parecido como a ferritina, né? Você pode ter taxas elevadíssimas, acima da média, e você pode ter deficiência. O que é incrível que acontece, pela reorganização do patamar do pH dentro do intestino, a zeólita praticamente recoloca tudo no parâmetro certo. Por isso explica também, pessoas com ferritina alta estão perdendo ferro e chegam até o nível certo. Agora, pessoas com anemia aumenta o ferro. Como é Isso que dá? Incrível. Como é que dá essa dicotomia, Thomas? Justamente por causa da adequação do pH no patamar certo e da eliminação da disbiose. Então, todos os parâmetros vão se adequando naturalmente. Um grande desintoxicante que a gente sempre falou, sempre comenta, é o Lugol. O Kakur Siouf pergunta se a zeólita e o Lugol podem ser usados conjuntamente. É possível, sim. Não no mesmo tempo. Não né? no mesmo tempo, mas é possível, sim. Como é que seria? A zeólita pela manhã e o Lugol à tarde? A meu ver, eu recomendaria um intervalo de 2 horas entre a toma do Lugol, ou a aplicação externa, né, que também se faz, e a zeólita. Mas em jejum, ambos? Não, em jejum é a zeólita. Normalmente em jejum. E aí depois de 1 hora pode tomar café e depois de 2 horas... Meia hora já pode se alimentar normalmente, tomar outros suplementos. Agora o Lugol, eu diria, seria melhor afastar mais. Agora essa meia hora também é utilizada em relação às vitaminas e hormônios, tipo T3, T4? Não, os hormônios também, igual um medicamento, eu diria, o certo, a recomendação é 2 horas. Por conta disso, seria interessante fazer as reposições de T3, T4 em jejum e etc., e deixar para tomar a zeólita no final do dia em jejum à noite, antes de dormir? À noite, antes de dormir, ou meia hora antes do almoço. Meia hora antes. Isso. Muita dúvida também, né, que a gente enfrenta na nossa loja, que as pessoas escrevem perguntando, Thomas, em relação à dosagem. Normalmente a gente começa com meia colher de café. Pode-se depois ampliar isso para 1, até 1,5, até 2 colheres por dia. Qual o prazo que se deve obedecer entre uma dosagem e outra? Nós recomendamos para começar com uma meia dosagem, que é uma meia colherzinha de café pequeno, ou mais ou menos 1 grama, 1 grama e 25, durante 1 semana, para adequar o corpo. E depois pode aumentar para 2,5 gramas, que é a recomendação básica, né? Depois de 1 semana? Depois de 1 semana, se não há efeitos colaterais, já pode aumentar. E isso significa 2 gramas, o quê? Uma colher de sopa? Não. 2,5 gramas é uma colherzinha de café pequenininha. Mas a gente vai acabar com essa história de colheres de colher, porque é complicado, eu sei disso. Vai sair um dosador. Nós vamos ter o dosador, já estamos no molde com ele, né? Preparando, finalizando o molde. Em breve a gente vai ter essa colherzinha que acompanha o sachê da zeólita, para ter a medida certa. Mas seja ciente, se trata de um produto natural.
Muitas das vezes eu falo, eu posso comer uma banana desse tamanho ou desse tamanho. Não é igual um medicamento, é um produto natural. Se você tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai fazer uma grande diferença. Claro, se alguém toma uma colher de sopa em vez de uma colherzinha de café pequena, aí vai ter um efeito, né? Vai sentir os efeitos. Eu tomo bastante, às vezes. Eu dou uns intervalos, mas quando eu tomo eu encho a cara, viu, Thomas? Uhum. Eu não sou muito de... Inclusive alguns pacientes estão tomando e falam assim, pô, mas estão intestino solto. Então eu falo, aumenta a dose. Ah, mas ainda continua solto. Aumenta a dose. Outro dia eu ouvi do Décio Simão, que a gente fez um programa sobre MMS, maravilhoso, inclusive na UNTV, que ele falando assim, escuta o corpo. O corpo vai te falando qual que é a medida correta. Muitas das vezes. As pessoas ficam naquelas, não, mas é uma colher e meia colher, uma pitadinha, 3 pitadas, dá um pulinho, rebola um pouco, quer dizer, não precisa nada disso. O corpo vai, né? Você vai sentindo e vai percebendo. O corpo sempre fala. E às vezes as pessoas são difíceis de entender. O produto é muito bom, vão ter muito sucesso, diz o Dr. José Lopes, o entrevistado também. São boas as suas respostas, o Cacur também se ouve, também agradece a resposta. Sidney Feitosa pergunta se a zeólita melhora acnes. Muito. Bom, primeiro vamos falar do que é acnes. É um processo inflamatório. Como é que a gente pode explicar, Thomas? É um processo inflamatório, entupimentos glândulas dos sudoríparas. poros, exatamente. Por que a pele inflama? É por causa das toxinas que se alocam na pele. Porque normalmente, pode ver, pessoas com acne, com dermatite aguda, elas têm um problema do fígado. O fígado saturado, quando ele não consegue mais fazer o seu trabalho como filtro, ele joga para a pele. Por isso eu tenho um caso em Natal, um senhor, que nada ajudava. Ele tomou Racutan, tudo que você imagina. Foram as clínicas mais caras para resolver o problema dele, da dermatite no rosto dele. Nada resolveu. Quando ele tomou zeólita, dentro de um mês, ele ficou limpo. Foi espetacular. Ele já tinha 40 anos. Então, por que isso? Porque o tratamento foi feito na base. A zeólita sequestra as toxinas no intestino. E assim é um grande aliado para o fígado. Dessa forma, o fígado consegue se recuperar. Dessa forma, o fígado tem condição para criar novas células sadias, se reconstruindo e se livrar da esteatose hepática. Porque, por isso, não existe medicamento no mercado para esteatose hepática. Não existe. Você está falando tanto da importância. Não existe nada, né? Não existe. Normalmente, o gajo fala, vai praticar esporte, vai se alimentando diferente, né? Corta isso, corta aquilo, mas não dá aquele resultado como alguém que faz o trabalho como a zeólita. A zeólita, nesse sentido, é fantástico. Em relação, o Thomas está falando bastante do fígado. O fígado é um órgão absolutamente muito importante. A gente tem estudado isso tanto no nosso curso de pós-graduação e de extensão lá da Nova Ciência do Instituto Bem. Entretanto, para a medicina chinesa, o fígado, o elemento madeira, é o que marca o relógio, né? Tem algumas correntes diferentes, mas para a corrente que eu sigo, que é a mais tradicional, o dia começa às 23 horas, que é o horário que começa o fígado, das 23 a 1. Depois vem a vesícula biliar, aí vem os outros órgãos, etc. Intestino delgado, pulmão, enfim, intestino grosso, etc. Mas o dia, o horário, o ciclo começa sempre com o fígado. Às 23 horas, tamanha importância deste órgão, o elemento madeira, que é o que enraiza as pessoas na Terra, enraiza as pessoas no planeta. Quer comentar? Sim. O fígado é fundamental em qualquer tratamento. Porque todas as doenças, praticamente todas, se iniciam no intestino. Agora, voltando do assunto inicial na próstata. Sim. Porque eu acho que muitas pessoas estão nos assistindo por causa desse problema. Eu só queria dar mais uma dica.
Houve regressão de câncer de próstata também apenas com cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Tem uma história que você pode até procurar na internet de Padre Benuchor, né? Um padre que tomava cloreto de magnésio 3 vezes ao dia, se não me engano, 3 vezes 50 ml, que é bastante. Ele reverteu o quadro de câncer de próstata. Por quê? Porque o cloreto de magnésio, o magnésio, ele dissolve o agressor, o cálcio. E aí a gente volta, cálcio, leite. Isso. Então, se você está com câncer de próstata e você não está afim de fazer um tratamento tradicional de alopatia, a opção, uma das opções, claro que ninguém pode garantir nada, porque até é proibido por lei de garantir qualquer cura, mas os relatos mostram que são bem interessantes de tomar cloreto de magnésio, 3 vezes ao dia, 50 ml, tomando a zeólita, pelo menos 3 a 5 vezes ao dia, uns 3 gramas, e licopeno ou astaxantina. Aí, batata. Quem quer se prevenir contra o câncer de próstata? Tomando a zeólita diariamente. A gente não precisa de muita coisa para manter um corpo sadio. Manter limpo e o metabolismo. A gente precisa de um combustível bom para não bater o motor, quer dizer, tudo que o Papai do Céu nos deu. Alimentos com fluidos vitais, vegetais, principalmente aquilo que é verde escuro, que tem muito cálcio vegetal. Esse, para voltar no assunto da osteoporose, esse é o cálcio que seu corpo precisa. Esse é o cálcio certo. O cálcio vegetal ele é absorvido pelo corpo. O cálcio tem que estar 90% dentro dos ossos, 10% apenas à disposição dentro da corrente sanguínea. Inclusive para a bomba de sódio e potássio também ajudar, né? Exatamente. Eu vou pedir para você responder algumas perguntas rapidamente, porque estamos próximos ao final do programa. O Josias Corrêa pergunta se tem efeitos colaterais da zeólita. Tem poucos. Quais? Bom, quando há superdosagem ou falta de água, por isso é muito importante as pessoas tomar pelo menos 30 ml de água boa por quilo de peso por dia. Essa é recomendação geral para todo mundo, não apenas para o consumo de zeólita. Mas quando você toma zeólita, para você não criar uma constipação, tem que tomar 30 ml por quilo de peso de água. Então, constipação pode ocorrer. Aí a gente recomenda de aumentar o consumo de água e de diminuir um pouco a quantidade de zeólita. Ou também pode tomar zeólita após as refeições. Após as refeições? Após as refeições. A gente se certificou com outros fabricantes lá fora e cada vez mais vem se espalhando a ideia que a zeólita, no princípio, é bom, recomendado tomar em jejum, mas ela pode ser consumida a qualquer momento. Isso também facilita bastante a tomada para as pessoas que têm que alimentar uma criança com autismo. Porque às vezes a criança tem rejeição, ela não quer tomar água apenas com zeólita. Aí você pode misturar no suco. Claro, você vai diminuir um pouco a ação da zeólita. Mas mesmo assim, já vai fazer um efeito. Com isso, certeza. Melhor isso do que nada. O Sidney Cimei Feitosa está fazendo uma pergunta interessante. E aí, antes de fazer essa pergunta dele, eu vou fazer as duas, uma minha e uma do Cimei. As doenças autoimunes também têm muito a ver, primeiro, com processos de rejeição psíquica, né? No primeiro momento, dá para perceber muito essa questão. Um gatilho. Uma rejeição importante por si mesmo. E a pergunta é se a artrite reumatoide, que é uma das doenças autoimunes, se ela pode tomar zeólita. É a mãe do Cimei Feitosa que está assistindo. Sim, absolutamente. A artrite reumatoide é um processo inflamatório. Então, qual é o causador de maiores inflamações no corpo? O maior causador de inflamações se chama glúten. Todas as ites
Sinusite, bronquite. Todas as ites. Se você quer acabar com as ites, em primeiro lugar, acaba com o glúten. Tira o glúten. Tira o glúten. Eu sei que não é fácil, mas se acostuma, você vai viver diferente, você vai perceber a diferença, você vai ter um nível energético diferente, um metabolismo diferente. Então, esse é o maior causador. Anderson Marinho pergunta: eu tive uma paciente que apresentou dormência nos nervos inferiores e superiores após o uso da zeólita. Pergunte ao Thomas se tem alguma razão para explicar isso. Olha, aí realmente teria de mostrar que vem do consumo de zeólita, porque não há recado nenhum. Olha, eu estudo muito sobre o mineral, onde eu vi algum parecer desse tipo. Não tem a ver? Nada a ver, né? Não. Nem mobilizando toxina, será que não dá na corrente periférica? Bom, a gente sabe, quando mobiliza toxinas, a gente pode ter outros efeitos colaterais, até coceira no corpo, né? Dores nas articulações se há superdosagem. Mas aí a gente diminui um pouco a dosagem e depois tudo vai melhorando. E é indicado para esse paciente do Anderson? Sim. Reduzir um pouco a dosagem para ver se melhora? Sim, com certeza. Dr. José Lopes Fernandes Neto, participando hoje, né? Zeólita no diabetes é indicado? Sim. Por quê? A zeólita, todos os testes mostraram que estabiliza muito o índice glicêmico. Muito. Diabetes tipo 2, temos reversões já que ocorreram. Claro, de novo, a gente não pode dizer que a zeólita vai reverter a diabetes tipo 2, mas são fatos que acontecem. Já temos realmente resultados muito positivos. Por causa do equilíbrio da disbiose e equilíbrio da função gastrointestinal. Então, para encerrar, nós estamos quase chegando no final do nosso programa de hoje. Para encerrar, para o tratamento e prevenção do câncer na próstata, você recomenda então a zeólita, magnésio, cloreto e magnésio, a forma mais fácil. Licopeno como antioxidante ou astaxantina. Astaxantina. Isso. Como prevenção para uma saúde boa, para viver com longevidade boa, sem grandes problemas, não precisa de muita coisa. Assistir os Salutes. Isso, assistir os Salutes. Em primeiro lugar. Primeiro lugar. Depois, vitamina D. Cícero Coimbra vai dizer isso. 10 mil ml por dia, 10 mil ml por dia, é isso que eu tomo. Zeólita diariamente para tirar os agressores que vêm no seu corpo, porque vêm de qualquer forma, você já elimina eles. É magnésio. Não há nada melhor para a função cardíaca do que o magnésio. O magnésio é fantástico. Tem mais 170 patologias que o magnésio trata. De forma simples, barata e boa. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, com a Zeoquantic, como é que faz? Sim, nós temos a empresa aqui em São Paulo, situada. E também tem um site. Pelo seu site, onde você vende, o preço é igual. É a mesma coisa na loja virtual. Sustenta o João Carlos Baldão, com o programa fantástico dele, compra no site dele. E vocês vão ver, vocês não vão se arrepender de comprar zeólita. É realmente um mineral fantástico. Os resultados que nós recebemos diariamente, as respostas das pessoas, nos motivam muito a ir cada vez mais longe. Aliás, é uma coisa que eu quero ver com você, Thomas, a gente pegar porque parece que no Telegram, eu sempre acompanho nos grupos do WhatsApp, muitos depoimentos. A gente podia pegar e fazer coletar alguns deles, com a devida autorização, obviamente, e a gente fazer um programa daqui a um tempo para comprovar com os testemunhos dessas pessoas. Sim, né? É uma boa ideia. Eu estou convidando então você, a gente fala com a Fernanda Ben e com a Malu também, para a gente fazer um programa desse. O Jardelson Brito quer parabenizar e agradecer ao Thomas por todo o benefício trazido ao país e por sua disponibilidade para ajudar quando entramos em contato. Jardelson Brito, de acupuntura. Obrigado, Charles.
Muito obrigado, Thomas. Agradeço a sua participação, a sua audiência. Convido você para segunda-feira estar na UTV. Vamos entrevistar o Dr. Cícero Coimbra com grande prazer. Essa entrevista foi marcada já há bastante tempo por conta da agenda de correria dele também. E na sexta-feira também, às 14h30, aqui na TV Guarulhos. Toda sexta-feira aqui às 14h30 e às segundas-feiras às 14 horas na UTV. Valeu, Thomas. Obrigado. Muito obrigado a todos pela audiência. Até segunda e até sexta, e até segunda e até sexta, e até segunda e até sexta.